Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Olá, bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, nosso canal do Espírito Santo, essa é da Terra. Hoje, nosso tema, ele é bem polêmico e traz muita discussão entre as famílias, entre as pessoas e muita demanda para nós advogados, né? E para isso, hoje, eu tô com dois especialistas no assunto para a gente poder conversar sobre o tema. Sobre pensão, divórcio e casamento. Nem sempre nessa ordem, né? Pelo contrário. Mas, enfim. Caso você tenha alguma dúvida ou queira mandar alguma pergunta, telefone na tela. 27 99622 4547. Hoje, quem está aqui com a gente para falar sobre esse tema é o Dr. Pedro Henrique Menezes e o Dr. Tiago Cação Vinhas, que já são super de casa, né? Muito obrigada por aceitar nosso convite, doutores. A gente que agradece. É sempre uma honra estar aqui, a gente adora estar aqui, é a nossa segunda casa, né? Exatamente. Aqui debate, a gente gosta de falar de direito, divertidíssimo. Tudo junto, né? Tudo junto. E eu falo nosso também, porque hoje o Thiago teve que se ausentar, mas nós os convidamos, falo em nome dele também. É um prazer tê-los aqui. O prazer é sempre nosso. Então vamos explicar desde o começo como funciona. Antes da gente entrar dos direitos, quem deve, quem não deve pagar, quem tem direito de receber, o que é pensão alimentícia? Quer explicar? Bem, pensão alimentícia, né, como a gente fala dentro mais do direito, são os alimentos, pode ser em dinheiro, pode ser em bens específicos, né, a pessoa pode dar uma cesta básica, alguma coisa, mas são aquelas parcelas, aquelas prestações que uma pessoa paga a outra para a manutenção da vida, para que ela possa ter alimentação, saúde, educação e todos aqueles insumos necessários para uma pessoa poder ter uma vida decente e digna. Então, os alimentos, a pensão alimentícia é algo que uma pessoa paga a outra para que essa pessoa possa ter uma vivência mais plena. Eu acho que a gente pode definir dessa forma. Tem um acréscimo também que eu faria a esse conceito do Thiago. A verba alimentar, ela pode ter uma natureza também compensatória ou indenizatória. Compensatória em que sentido? Imagine que um casal se divorcie. E aí, para que um dos cônjuges mantenha um nível de vida que era proporcionado na ocasião do casamento, um outro cônjuge vai pagar um alimento para que esse compense o seu estilo de vida. Ou o alimento também, a pensão alimentícia, pode ter uma natureza indenizatória. Quando for decorrente, por exemplo, de um acidente. Imagina que aqui na BR um ônibus de uma linha atropelou alguém e deixou esse alguém com deficiência. E aí essa pessoa poderá ser pensionada pela empresa. E aí vai ser uma pensão de natureza indenizatória. Então não é tão simples como a gente imaginava, né? Que todo mundo sempre pensa assim, só dos filhos, e tem que pagar a pensão pro menor. Tem muito, muito além disso, do cônjuge ou de algum acidente. É interessante até, desculpa até te cortar, porque é engraçado. Claro. As pessoas sempre pensam no alimento do cônjuge para o outro e dos pais para os filhos. Mas assim como uma pessoa deve a outra, essa pessoa que pode receber também pode ser obrigada a prestar. É o caso dos filhos tendo que pagar para os pais em caso de necessidade. Ninguém lembra que os idosos podem ser destinatários de pensão alimentícia também, mas também é plenamente possível. Irmão com o outro também pode acontecer. Ninguém pensa, eu vou ter que pagar alimentos pro meu irmão? Se for necessário, sim, você pode vir a ser condenado a pagar alimentos pro seu irmão. Tá no Código Civil. Olha, e como que isso é caracterizado? Como isso é definido? Por exemplo, é um irmão que possui uma condição financeira melhor, ele tem esse dever de pagar pro outro?
A questão não é nem de condição financeira melhor. O problema é da condição financeira muito pior de outra pessoa, né? Então, se tem um irmão em estado de necessidade, que por alguma razão não consegue trabalhar, não tem condição nenhuma, tá na rua, esse irmão ele poderia pleitear alimentos do outro. E é interessante até notar que essa relação de família que gera o dever de pagar alimento, de acordo com o Código Civil, vai ser de um cônjuge para o outro, os ascendentes em relação aos descendentes ou vice-versa, né? Pais com os filhos com os pais. Isso pode ir para os avós, então assim, pode ir para outras gerações e até irmão. Então, teoricamente, sobrinho a gente não paga alimentos, mas existem alguns precedentes, existe jurisprudência pontual em São Paulo, especificamente, que eu lembro que condenou um tio a pagar alimentos para o sobrinho. Foi um grande escândalo, né? Porque isso não está na lei. Poxa, mas eu sou responsável pelos filhos que meu irmão está fazendo por aí? Talvez pode acontecer de eventualmente você ser condenado a pagar alimentos para o seu sobrinho ter um nível de vida decente. E tem um caso muito comum também que costuma ser chamado de pensão avoenga. Essa pensão avoenga é aquela pensão em que o avô, normalmente o avô da criança, vai pagar a essa criança quando o genitor, o pai, no exemplo, esteja impossibilitado de pagar. Imagina que um casal teve um filho, certo? E o filho fique com a mãe e o pai dessa criança está completamente impossibilitado de pagar. Seja porque está preso, quem está em tratamento, etc. É possível cobrar os alimentos do avô. Só que a jurisprudência vai complicar um pouco a coisa. Porque a jurisprudência vai dizer que se você cobrar o alimento do avô paterno, você também tem que cobrar do avô materno. No direito processual isso se chama litisconsórcio necessário, é um nome até feio. Mas essa obrigação que a gente chama de pensão avoenga, ela pode surgir na medida em que o genitor que paga o alimento fica completamente impossibilitado de pagar. Então você já tem essa possibilidade de cobrar dos avós. E nessa questão dos cônjuges, como isso é avaliado? Assim, eu vou lá, eu me casei, sempre cuidei da casa, e aí me divorciei. Eu saio sem nada? Não, primeiro que assim, a gente tem que separar as coisas, né? Uma coisa são os bens do casamento que tem que ser partilhados, depender do regime, que eu acho que é um assunto que a gente também tem que abordar aqui hoje, que eu acho que é importante. Faz parte de tudo. Faz parte de tudo, né? Então, uma coisa é o patrimônio, outra coisa é a eventual pensão alimentícia. Então, os alimentos, eles podem ser devidos se a pessoa não tem um trabalho, se ela não tem como se sustentar. Pode ser que esses alimentos sejam definidos eventualmente por um tempo, só a pessoa se restabelecer na vida. Quando é uma pessoa mais idosa, normalmente esses alimentos vão ser fixados para sempre. Agora, às vezes uma pessoa está com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, vai dar tempo de se recolocar numa profissão, se recolocar na atividade, vai pagar alimentos aí por um tempinho e depois toca a vida, né? Cada um tá livre. A gente sabe que muito se diz também que eu vou pagar a pensão até o meu filho quando ele fizer 18 anos, eu não tenho mais essa obrigação. Isso é verdade? Não. Então quem tá tentando se respaldar nisso, esperando essa maioridade... pro pessoal de casa aí que tá pagando pensão alimentícia, assim, quando eu tô contando ali no calendário, tô dando tiquezinho, né? Olha aqui, ó, cada dia, quando fizer 18 anos, para de pagar. Não é assim. Você não para de pagar por causa da idade. Você para de pagar porque teve uma determinação judicial. Então, se a pessoa tá fazendo faculdade, a chance que o juiz não vai continuar mantendo aquele alimento sendo pago até a pessoa terminar a faculdade é altíssima. Então, o ideal é o seguinte, mas o meu filho agora tá com emprego, ele virou youtuber, tá ganhando dinheiro como influencer, porque tem que ter uma galera ganhando dinheiro. O pai pode virar assim, não, o pai ou a mãe, né, pode judicialmente pleitear essa revisão, falar, olha, agora a pessoa já tem um emprego, já tá ganhando dinheiro, não precisa mais da minha ajuda. Mas ele só pode parar de pagar com a ordem judicial. Porque se ele parar de pagar sem a ordem judicial, tem o risco de rolar até a prisão civil. Exatamente. Que é o único caso que existe no direito civil, no direito privado, de prisão. Então, assim, todos os outros casos é crime, né? Crime te leva à prisão, todo mundo sabe disso. Mas parar de pagar pensão alimentícia pode ir pra cadeia também. O Thiago falou uma coisa importante. A exoneração do alimento não é automática. Não é porque o filho, inclusive, se formou numa faculdade que você vai parar de pagar pensão. Imaginemos a seguinte situação. Você está pagando pensão pro seu filho. Ele é universitário. Ele se formou. Você vai lá e deixa de pagar. Não caia nessa cilada. A juíza e a demanda propõem a ação judicial, peça a exoneração. Aí, se o juiz autorizar, você vai parar de pagar.
Ou em algumas hipóteses, como o Thiago falou, imagine que esse filho, durante a faculdade, arrume um emprego, se coloque no mercado de trabalho, de tal maneira que ele consiga custear parte das despesas. Se você paga pensão alimentícia nessa situação, você pode propor uma ação para revisão do valor dos alimentos. Você pode reduzir esses alimentos. O que é também possível em outras situações, como aquele pai que tenha outros filhos, que inicie uma nova relação, né? Que assuma uma nova família. Então, há N situações em que aquele que paga alimento, ele possa pleitear a revisão desse valor de alimentos. De tal maneira que o que ele vai buscar normalmente é diminuir. O filho, por outra vez, também pode ajuizar uma demanda para aumentar o valor dos alimentos. Que vai depender da necessidade de um e a possibilidade do outro. Mas assim, antes mesmo da gente falar sobre a revisão, como que é definido o valor que será pago na pensão alimentícia? Existe dentro do direito, né, inicialmente era o binômio, né, necessidade e possibilidade. Não é um negócio muito complexo não, todo mundo entende, é até bacana o pessoal de casa entender, porque como é que funciona esse binômio? Depois a gente vai complicar porque virou trinômio, né, mas é um binômio, são duas palavras. Necessidade de quem precisa daqueles alimentos e a possibilidade de quem paga. Então não adianta nada eu precisar de muito e aquela pessoa que vai prestar esses alimentos não tem salário, não ganha nada, tá na miséria. Então não adianta nada. Da mesma forma, não faz sentido nenhum eu ser milionário e ter um filho e vou pagar uma pensão milionária para um bebê que... O bebê não precisa de milhões de reais por mês. Até onde se sabe, né? O bebê não custa tão caro assim. Então não precisaria pagar tanto. Por isso que a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem vai prestar esses alimentos. E daí eu falei, né, que hoje o binômio, né, de dois nomes virou trinômio, porque se pensa também na proporcionalidade. Precisa ser proporcional, precisa ter uma racionalidade envolvida. Não é porque o cara é jogador de futebol que ele tem que pagar ali 100 mil reais por mês uma criança de 2 anos. Não faz sentido. E não é porque a criança quer ter tudo que o pai tem que perder tudo que ele tem. Falando pai, mas pode ser mãe, tá, gente? Não é... só pra deixar claro que às vezes as pessoas pensam sempre que o pai que tem que pagar. Às vezes pode ser a mãe, pode ser que o pai esteja com a criança e a mãe que pague. A gente teve até um caso aqui que tá bem polêmico, inclusive nas redes sociais e tudo, de um jogador, né? Ele recebe, se eu não me engano, 36 milhões ano. 36 milhões de reais. E aí ele tava acordando uma pensão de 6 mil. Isso. E pelo que eu entendi, né? Eu li só uma reportagem. A ex-mulher dele, ela queria um valor maior, de acordo com o que ele ganhava. Uma porcentagem em cima do valor em que ganhava. Isso, e daí ele tá alegando que não tem necessidade de tudo isso, necessidade de possibilidade, embora ele possa pagar mais, não existe essa necessidade. Ele também alega que, afinal de contas, ele tem outra família, tem outras obrigações, a vida de jogador de futebol é muito instável, ele pode perder o emprego a qualquer momento, que é verdade, qualquer um poderia alegar esse tipo de situação no judiciário. Então, essas questões, elas acontecem sempre, né? Eu acho que o importante é a gente ter essa moral da história. Sempre que eu tô aqui, a gente lembra disso. Uhum. Consulte o advogado, né? Não vai fazer essas coisas sem falar com ninguém. Vou parar de pagar pensão, azar. Não, vou lá na casa da pessoa, começo a jogar ovo lá até pagar pensão. Não faz as coisas desse jeito. Consulta um advogado. Vai ser melhor pra todo mundo. Eu acho que é sempre bom ter essa moral da história. Precisava piscar aqui na telinha embaixo, consulte um advogado. Consulte. E conseguiu o patrocínio do OAB, inclusive. E até porque também as pessoas às vezes pensam bem assim, não, meu salário, eu consegui um outro emprego, com um salário menor, e aí eu vou reajustar também a pensão. E as pessoas, hoje mesmo me perguntaram, é 30%, Amanda, estabelecido, que vai ser sempre do salário? Não tem nenhuma regra dessa, né? Não, isso, assim... De forma geral, como a quantidade de ações que envolve alimentos é muito grande, as varas de família estão aí para demonstrar, acontece que, numa questão prática, os juízes, de modo geral, já partem de um pressuposto de que 30% do salário mínimo ou 30% do ganho da pessoa é basicamente o que você gastaria com uma criança. Isso, assim, é uma fórmula meio geral, né? Como se alguém fizesse, assim, uma solução genérica. Mas isso não é uma questão fixa, né? Nós temos, por exemplo, os profissionais liberais,
nós temos pessoas que oferem renda de várias formas. Então, não necessariamente o valor dos alimentos vai ser o percentual de alguma coisa. O valor dos alimentos pode ser feito de várias formas, como o Thiago falou, inclusive em prestação de alguma coisa. Não necessariamente de dinheiro, mas pode também acumular com a prestação de outra coisa. Pode ser, por exemplo, pode fixar um salário e meio, ou 30% sobre o faturamento de uma pessoa, né? No caso, um profissional liberal. Enfim, varia muito, mas o que tem que guiar essa ideia de fixação de alimento é só o que o Thiago falou. A necessidade da criança, o que ela precisa dentro do contexto dela para viver bem e a possibilidade daquele que está pagando. De tal maneira que aquele que está pagando não vai cair em ruína financeira. Consiga pagar os alimentos e também consiga sobreviver. Eu acho até que é interessante fazer um parêntese, que a gente até comentou no começo, mas o pessoal de casa saber, né? Quando a gente fala em alimentos, a gente não tá falando só de comida. Não é comida, é várias coisas. É remédio, é roupa, é vestuário, é educação, é material de escola. Então, não é só coisa que a gente vai comer que entra na pensão alimentícia, né? Às vezes tem uma pessoa que pode dizer, mas pagando pensão alimentícia, tô vendo que tá comprando roupa pra criança. Pô, a criança não vai andar pelada, né? A criança precisa de roupa. Então, os alimentos, eles envolvem tudo, não é só a questão alimentar. Eu acho que também é importante o pessoal de casa estar ciente disso. Essa, inclusive, é uma das perguntas que as pessoas, hoje, durante o dia, quando eu falei sobre a pauta, várias pessoas me abordaram para falar assim, nossa, tenho dúvidas sobre isso, e essa é uma das perguntas. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso no segundo bloco agora, tá bom? É 1 minutinho só, a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do Bate-Papo das 6, com essas duas feras, Pedro Henrique Menezes e Thiago Cação Vinhas, falando sobre casamento, vai ser o próximo assunto, divórcio e pensão. Vamos lá, vamos começar já dando continuidade ao que nós havíamos falado no bloco anterior. Muitas pessoas pagam os valores de pensão e acham que estão isentas de qualquer outra responsabilidade. Por exemplo, João tem um filho e ele precisou de tratamento dentário. E aí o pai, a gente fala pai, né? Mas assim, a pessoa que paga a pensão alimentícia, ela fala bem assim, eu não preciso arcar com esse tratamento, essa despesa extra, porque eu já pago a pensão. Ele realmente é isento? Aquilo que a gente estava falando, né? A princípio são despesas extraordinárias. Então, assim, é sempre bom, quando tiver uma sentença, prestar atenção como é que está na sentença, se tiver um acordo de alimentos, prestar atenção em como está redigido esse acordo. A gente fica falando de novo, fale com o seu advogado, né? Antes de falar besteira, não vou pagar nada pro meu filho. Alerta. Mas, a princípio, normalmente o que a gente vê, né, que isso é considerado despesa extraordinária e deve ser dividido na medida da possibilidade de cada um dos pais, vai ser dividido entre eles. Porque não tem como o pai, se ele puder pagar, se eximir de algo como um tratamento médico, um tratamento odontológico para um filho. Isso daí não o que é importante entender é o seguinte, a verba alimentar, os alimentos de modo geral, eles são voltados para o custeio cotidiano, para o habitual, né, do menor, seja lá quem for. Ou seja, vestuário, alimentação, lazer, de forma geral. Agora, despesas extraordinárias de uma criança, como, por exemplo, um tratamento odontológico, uma cirurgia, material escolar, esse tipo de despesa extraordinária, é importante que, enfim, se os pais fizeram judicialmente, é importante constar isso. Mas se não constar, isso vai ser enquadrado como despesa extraordinária e, tecnicamente, isso vai ter que ser rateado entre os pais. A gente está falando muito também sobre consultar um advogado, sobre, enfim, as ações judiciais na vara da família, mas esses acordos de pensão, essas decisões sobre a pensão, elas têm que, a pessoa precisa ingressar no judiciário para isso ou ela pode fazer um acordo extrajudicial? Pois é, tecnicamente, a pessoa pode fazer um acordo extrajudicial, né? Por exemplo, eu não me casei, tenho uma pessoa com quem eu tive um filho, né? Eu posso simplesmente
procurar, por exemplo, um advogado ou um núcleo de prática jurídica e formalizar um acordo com essa pessoa sobre o alimento. E isso tem qualidade, né, que no direito processual a gente chama de título executivo. Ou seja, eu ajustei um papel, tudo assinado bonitinho, com a pessoa, né? Se a pessoa não pagou, com as testemunhas assinando ali, a pessoa não pagou, eu posso pegar aquele título, ir para a justiça e fazer o que a gente chama de execução de alimentos. Né? Se a pessoa não pagar, se for até 3 parcelas, pode ir preso. Se for parcelas anteriores a isso, um acúmulo de parcelas, pode ter penhora dos seus bens, mas é importante sim que fique ajustado num papel, que se não ficar, você vai ter que ir para a justiça para deixar isso tudo claro, para o juiz homologar um acordo ou proferir uma sentença, enfim. Demora mais. Coisa. Demora um pouco mais, Importante lembrar que toma cadeia, assim, né? Sim, toma. E agora, quando o acordo, assim, é só de boca? É difícil, né? Acontece bastante no escritório? Vocês veem muito isso? Eu falei com minha ex-esposa que eu iria pagar tanto e agora ela tá me pedindo tanto, enfim. Isso acontece o tempo todo. As pessoas fazem tudo de boca, né? E daí, quando dá problema, vira uma discussão que, mas você falou isso, falou aquilo. Isso daí vale para qualquer contrato, né? A gente comenta muito que... Por que a gente faz um contrato? Porque as pessoas esquecem o combinado, não é por maldade. Cada um, às vezes, tem uma interpretação. Às vezes, aquela situação que todo mundo achou que estava claro, na verdade, com o passar do tempo, passa anos ali, ninguém mais lembra o que foi decidido com relação àquilo. Então, é por isso que a gente coloca coisa no papel, né? A gente precisa colocar coisa no papel para que cada um saiba exatamente quais foram os termos que foram decididos. E daí aparece aquela pessoa, assim, poxa, eu estava de boa fé, a gente discutiu, debateu na época, estava tudo certo, agora surgiu esse negócio novo, eu acho que não tem que pagar, a outra acha que tem que pagar, e daí fica aquela briga, sendo que se tivesse colocado no papel, talvez nunca tivesse necessidade de ir para o judiciário, trazer aquela coisa toda e demorar. É triste, né? Infelizmente as pessoas querem economizar, não estou nem falando de economizar com advogado, é economizar tempo de colocar alguma coisa por escrito e dar nisso. Poderia resolver de uma forma mais simples. O que eu acho mais engraçado ainda é quando as pessoas procuram, elas falam, mas eu sempre paguei. Aí você fala, ok, mas cadê os comprovantes? Não tem comprovante. Não, é bem antigo, grave. Já tem bastante tempo, eu não tenho nenhum comprovante. Aí você fica, mas como que a gente vai mostrar isso aqui, que realmente os pagamentos estavam em dia, que você cumpriu? Cadê a transferência bancária? Não, eu pagava em espécie. A pessoa não se ajuda. Uma assinatura, uma notinha tinha. Exatamente. Porque se você não tiver recibo, e se você for processado, o que acontece quando você é processado, especialmente sob pena de prisão? Você vai ser citado ou intimado, você vai ser comunicado pela justiça, de modo geral. Você tem 3 dias. Dentro desses 3 dias, ou você demonstra que você pagou, e você faz isso por recibo, ou você demonstra a impossibilidade absoluta de pagar esses alimentos. Por exemplo, tô internado, tô numa fila de hospital, esperando um tratamento, porque minha vida está em risco. Ou você simplesmente paga. Então, o risco de não ter recibo desse tipo de pagamento, comprovante de transferência bancária, se for em espécie, como o Thiago disse, recibo, assina. Se você não tem isso, você está correndo um risco gigante de ser demandado, né? Até mesmo por uma verba que você já pagou, mas se você não tiver como provar, você vai passar como devedor. Esse é um grave problema. Tem aquele ditado dentro do direito, quem paga mal, paga duas vezes, né? Porque exatamente. Não pagou tomando todas as precauções, você pode ser obrigado a pagar de novo, porque é aquela outro ditado que daí não é jurídico, né? Trouxa se ferra. Gente besta, estrada ruim não acaba nunca. Essa eu não conhecia. Essa é ótima, porque é mais pura verdade. Gente besta, estrada ruim não acaba nunca. Por mais que a gente espere que a pessoa mude, que as coisas melhorem, que a estrada seja reformada, não acaba nunca. Essa eu vou aderir ao meu repertório. Essa foi boa. Agora, e quanto à guarda compartilhada? Muitas pessoas acreditam que por ter a guarda compartilhada, elas ficam isentas do pagamento da pensão. Mas não é bem assim, né? Não, a guarda compartilhada, ela é uma... como é que eu vou dizer? É um sistema de guarda que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos, né? Ela ingressou na nossa legislação, acho que em 2008,
Acho que uma coisa assim. Não faz muito tempo. E a guarda compartilhada, ao contrário da guarda no lateral, é uma guarda em que a criança ela vai ser criada e as decisões sobre a vida da criança vão ser tomadas em conjunto por ambos os pais. Então é uma questão de decisões quanto à vida da criança. Mas ela vai ter uma residência fixa com alguém. Então aquela pessoa com quem a criança reside, normalmente não tem por que ela pagar pensão, né? Quem vai pagar vai ser aquele outro genitor, aquele pai ou mãe, com quem a criança não reside para auxiliar nos custos com aquela criança. Então a guarda compartilhada não tem nada a ver com pensão alimentícia, são coisas diferentes. Muita gente pensa que, não, mas eu teria que pagar se fosse guarda no lateral. Uma coisa não se confunde com a outra. Depende, uma coisa é guarda, outra coisa é residência da criança. Ou seja, várias coisas que a gente achava até que eram dessa forma não são totalmente contrárias, né? Por isso aquele alerta, como que é, Thiago? Alerta na tela. Consulte sempre seu advogado. Agora, mudando um pouquinho, indo para outra parte do nosso tema de hoje, antes mesmo da gente falar sobre divórcio, vamos entender um pouquinho mais sobre casamento? Sim. Qual que é a diferença entre casamento e união estável? Essa é uma pergunta que a gente podia ficar aqui 8 horas falando, né? Fazer uma maratona. Uma maratona. Tipo, tudo que você queria saber sobre casamento e união estável, tem vergonha de perguntar pro seu advogado. O que é melhor? O que é melhor é uma pergunta. O que é melhor? Mas, assim, depende pra quem, né? Mas assim, depende eu do acho seu que objetivo. De uma forma mais objetiva e rápida, né? A união estável, ela é uma situação fática, uma situação de fato. As pessoas começam, vou falar morar junto, não que precise morar junto necessariamente, mas normalmente é assim, né? Então, as pessoas começam a viver juntas, elas são vistas como um casal, elas são vistas como o início de uma família pela sociedade, e elas não têm nada, como se diz, de papel passado. Ninguém foi no cartório fazer nada. A união estável se forma, então, naturalmente. São duas pessoas que começam a viver juntas, e é isso. Já o casamento, ele é um ato jurídico extremamente complexo. A pessoa tem que ir lá no cartório, tem um procedimento prévio, tem a chamada habilitação, tem os proclamas, tem uma situação que demora semanas para a pessoa poder casar, e daí tem que ter uma cerimônia. Não estou nem falando de cerimônia religiosa, né? Autoridade celebrante, que é o juiz de paz, que ele vai lá e vai declarar as pessoas casadas, tem que ter testemunha. Então, o casamento ele é cercado de uma série de formalidades, e é por isso que muita gente prefere união estável, porque não tem essa formalização toda, mas por ter essa quantidade de formalidades, também te dá mais segurança enquanto cônjuge, né? Você casado, você tem muito mais segurança patrimonial, você tem segurança em questão de falecimento, você vai ter direito à herança, a herança sua vai ser mais fácil, a pensão por morte vai ser mais fácil, tudo é mais fácil no casamento, justamente por conta dessas formalidades. Não que quem tem união estável não tenha direito a nada, tá, gente? É até bom o pessoal saber, quem está em união estável tem direito também. Só que às vezes pode ser mais difícil e mais penoso conseguir o acesso a todos esses direitos. O problema da união estável, assim, de modo geral, tem sido que a maioria delas se forma simplesmente porque uma pessoa se une à outra e tem, assim, um aspecto marital, ou seja, tem aquele aspecto do convívio de família, e a maioria delas, assim, quando o problema surge, é que o casal não está mais junto e um questiona do outro a seguinte situação: olha, a gente vivia em união estável. Aí o outro vem: não, a gente era namorado. Não, a gente vivia em união estável. E isso vai parar na justiça, porque a união estável, ou ela é pactuada no início, você pode fazer um contrato, você pode fazer uma escritura, você pode ir até o cartório e dizer assim: olha, eu vou morar com a pessoa, a gente vai viver junto em união estável, mas a gente vai deixar claro que o que é meu, o que é dela, ou, enfim, simplesmente só registrar a união estável. E aí você evita um problema de ter que ir para a justiça e reconhecer o convívio. Porque quando isso acontece, normalmente um afirma ter vivido em união estável e o outro diz que não. Conheci essa aqui ontem, né? Não, peraí, isso era que só... é isso, gente? Você ia lá em casa só às vezes. Essa pessoa namorava comigo. Mas a escova de dente dela tá... Não, mas peraí, isso aí é uma questão de praticidade. De todo mundo, tranquilo. Isso é só uma praticidade. Então esse é o problema, que vai para a justiça, aí se discute. Se existiu, sim. Quando começou? Então o juiz vai ter que fixar isso. Olha, eu percebo aqui pelas provas que a pessoa foi morar junto em tal data, e esse é o grande problema da união estável, em que as pessoas simplesmente vão morar juntos
e depois essa união estável acaba e começa a discussão sobre E partilha. mais, né, as pessoas, ao contrário do casamento, que você tem uma data certa, todo mundo sabe a data do casamento, tá na certidão, tá tranquilo, né? Pra quem esquece, né, olha na certidão, gente, é importante. É importante não esquecer a data do casamento. Pode tomar uma Por bronca. favor. Pode tomar uma bronca depois, né, aniversário de casamento. Mas na união estável não tem data, normalmente. A pessoa tá lá morando, ficou 1 dia, 2 dias, voltou pra casa, depois na outra semana ficou 3 dias, depois passou uns meses, passou a semana toda, quando vê, tá morando junto. E aí, quando começou? E se nesse meio tempo alguém adquiriu algum patrimônio? Comprou uma casa. Tá, essa casa é dos dois ou daquele que tá no nome? Porque naquele momento lá ele estava passando 5 dias por semana juntos. Abriu uma empresa. Abriu uma empresa. Exatamente. Então tem que tomar cuidado, tem que pensar nisso no longo prazo. É por isso que eu, pessoalmente, eu falo isso até em sala de aula para os meus alunos, eu não entendo por que alguém que está numa união estável não resolve se casar. Se está tudo bem, casa. Porque você vai ter uma segurança. Não, vai empurrando com a barriga, depois você está 20 anos com uma pessoa, dá problema, briga, e aí? E aquele patrimônio todo que você adquiriu com 20 anos, 15 anos atrás, 10 anos atrás, é de quem? Vai dividir? Vai dar briga? Vai ser complicado. E para a união estável, tem um tempo determinado? Por exemplo, eu só caracterizo a união estável com 5 anos. Essa é uma das lendas urbanas preferidas que eu tenho. Esses dias, eu liguei para um amigo e ele já tá morando com uma moça e tudo bacana. Aí eu falei com ele, eu falei, olha, já tá caracterizando uma união estável. Aí ele falou bem assim, Amanda, você tá doida? Tem 1 ano, só faltam 4 ainda. Eu falei, da onde que você tava tirando isso? Essa é uma lenda urbana que tem um fundamento na realidade. Eu não boto a culpa nas pessoas, não. Porque tinha uma lei de 1996 sobre a união estável que falava que a união estável se constituiria com 5 anos de duração. Só que isso não existe mais desde 2002. Então hoje, teoricamente, óbvio que isso não vai acontecer, né? Mas teoricamente a pessoa ficou 1 semana junto, essa 1 semana já é união estável. Pode acontecer. Obviamente que isso não existe mas no não mundo há real, estabilidade numa união de uma semana. Obviamente. Mas não tem um prazo mínimo. Você sabe nem o sobrenome da pessoa numa semana, basicamente. Eles não têm um prazo mínimo. Então, assim, não tem mais aquele número cabalístico, né? Não, são 5 anos. Eu dei com 4 anos, 11 meses e 29 dias, a pessoa vai lá e vai embora da minha casa. Não tem união estável, a pessoa respira aliviada. Não vai ser assim. Não vai acontecer dessa forma. E dentro da união estável consegue também estabelecer um regime, né? Sim. Assim como no casamento. Sim. Ou seja, não é porque tá com uma união estável que vão ser divididos de qualquer forma ou meio a meio. Eles conseguem também estabelecer um regime de preferência. Mas se não estabelecer regime, necessariamente vai dividir meio a meio tudo que foi adquirido. Se não estabelecer. Exatamente. Da mesma forma que no casamento. Gente, casem. Faça igual o Thiago, inclusive por isso que ele se ausentou hoje do programa. Um beijo pra eles. E o casamento é sábado agora, dele e da Luana, legal. Queridíssimos. E já estão fazendo certo, né? Já estão casando. Isso aí. Papel passado, tudo direitinho. A gente deseja, inclusive, Thiago, muita felicidade ao casal, Isso aí. Sucesso Parabéns nessa aos empreitada. E a separação? Como que ela funciona? Tanto do casamento quanto da união estável, de acordo com o regime. Tem aquele regime de separação, de comunhão. É uma situação, é um assunto complexo, né? Mas assim, a gente tem 3 regimes de bens principais previstos na lei. O da comunhão parcial, assim, resumindo, o que é meu antes do casamento é meu, o que vem depois do casamento vai ser dividido em 2. Você tem a comunhão universal, que é tudo que é meu hoje e daqui para frente vai ser dividido com o meu cônjuge, e tem a separação de bens, em que cada um gerencia seu patrimônio de uma forma separada. Esses são os 3 principais regimes. A gente tem na lei a possibilidade, inclusive, de fazer regimes mistos. Pouca gente sabe disso. Você pode criar um regime do nada. Fazer, eu quero que assim? Exista uma comunicação dos bens imóveis, mas os bens móveis, tipo carro, por exemplo, de cada um é cada um. Cada um tem o seu patrimônio particular. Então dá para criar regimes diferentes. Todas as empresas vão ser particulares, mas tudo que for comprado de imóvel é comum. Dá para criar um regime de bens novo. As pessoas às vezes não procuram um advogado antes de casar, né? Procuram um advogado quando está acabando o casamento. A gente, advogado, pode ajudar as pessoas antes delas casarem também. É melhor se prevenir, né? Do que remediar. E além do mais, você pode, antes do casamento, escolher bens que, por exemplo, eventualmente vão ficar de fora da partilha ou que vão ser incluídos na partilha. Então você pode
manobrar, assim, essas opções sobre bens. E, inclusive, uma coisa que pouco a gente fala, mas que no curso do casamento você pode alterar o regime que você utilizou lá no início. Por exemplo, você se casou com o regime da comunhão parcial de bens. Com a concordância da outra parte, né? Exatamente, exatamente. Por favor. Não, exatamente, Não dá pra fazer tem forma lateral, que ter um consenso. Necessariamente tem que ter. Mas olha, você casou com a comunhão parcial de bens. Aí na constância do casamento, percebeu-se que os cônjuges, cada qual tinha seus negócios jurídicos. Aí ficava um precisando de assinatura do outro e tal. Então você pode chegar no momento do casamento que você pode trocar o regime de bens. Agora eu quero ter uma independência, você a sua. Então a gente altera o regime de bens e a gente adota o regime da separação. Eu posso fazer a alteração do regime matrimonial no curso do casamento. Porque tem gente que fala assim, mas a gente podia alterar isso, vão divorciar. Não, você não precisa desse, né? Isso já aconteceu de cliente chegar pra gente e falar assim, estou com problemas em casa, porque eu sou empresário, minha esposa é empresária, existe uma confusão patrimonial ali e tal, um precisa de assinatura do outro, com financiamento bancário. E esse negócio é um saco, e né? É chato, é chato. E tem riscos, né? Porque vai afetar o patrimônio da família. Daí eu procurei um advogado, ele falou pra gente se divorciar e continuar vivendo junto. Eu falei assim, não, mas isso aí Quem não faz é esse sentido advogado nenhum. que você procurou? Essa foi uma medida completamente louca. Daí, mas existe a ação, o nome dessa é ação de alteração de regime de bens. Ambos vão lá no judiciário e falam assim, juiz, a gente tá com o seguinte problema, a gente quer dividir nosso patrimônio e fazer a separação de bens. Tá bom. E no último ano a gente fez 2, né? Já fez 2 ou 3. Que legal. 2 ou 3. Tá vendo? Olha só, agora nós vamos encerrar o segundo bloco, mas eu já queria deixar aqui para todos os nossos ouvintes telespectadores que a pergunta mais feita para que os doutores possam responder é a seguinte: fui traído, tenho direito à indenização? Mas isso nós vamos deixar para o último e terceiro bloco, nós voltamos já já. Olá, bem-vindos ao nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6. Hoje o nosso tema é casamento, divórcio e pensão alimentícia. E nós terminamos o último bloco com uma pergunta bem polêmica, né? Fui traído, tenho direito à indenização? Essa polêmica é uma coisa muito estudada. A gente não vê muitas ações sobre isso no judiciário, na verdade. Existem algumas poucas, mas são poucas. E a grande questão é a seguinte: a infidelidade, ela é uma violação de um dever do casamento. Que entre os deveres do casamento tem a fidelidade. Inclusive na união estável existe um dever de lealdade. Então não só no casamento, como na união estável também, a infidelidade pode gerar algum tipo de problema. Só que isso só vai gerar indenização, pelo menos de acordo com a jurisprudência mais consolidada, os nossos autores de direito, nossos autores jurídicos, se houver humilhação envolvida. A pessoa socialmente ela está sendo reconhecida como uma pessoa que foi passada para trás. Ela foi exposta, né? Então, nesse caso, o dano moral fica muito mais claro e muito mais caracterizado. Quando não tem essa humilhação pública, digamos assim, essa questão pública, essa exposição pública, aí a situação começa a ficar mais difícil de comprovar. Eu não diria que não tem chance, mas é mais difícil, que a pessoa precisa demonstrar que ela realmente ficou constrangida, está fazendo tratamento psicológico, não consegue mais se relacionar com ninguém, tem problemas de confiança. Daí talvez isso possa de fato acarretar uma possibilidade de indenização. Teve um caso no Distrito Federal que é interessante, o seguinte: o contexto de redes sociais. O que acontece? Houve uma infidelidade, houve uma traição, e a pessoa publicou na rede social uma foto com a respectiva amante, né? E aquilo gerou uma repercussão, uma humilhação, né? Porque a rede social, de certa forma, é um espaço de publicidade. E aquilo afetou a pessoa no contexto, né, familiar, no meio dos amigos, na comunidade. E a condenação desse caso foi pequena. Uma indenização de R$5.000, que eu estava pesquisando para ver. Mas, de modo geral, como o Thiago falou, a simples violação do dever matrimonial de fidelidade, por si só, não acarreta uma indenização por danos morais.
Mas se a coisa extrapolar o limite do casal e for ao público, gerar uma exposição, gerar uma humilhação entre a comunidade, entre pessoas próximas, aí sim há a possibilidade de haver uma indenização por danos morais. Até porque, gente, quando acontece isso, acredito que comigo não aconteceu. Pelo menos eu não sei, né? Quando a gente não sabe, tá tudo bem. Então, até que... Não sei, também não quero saber, entendeu? Sem processo. Sem processo. Mas a pessoa fica com muita raiva, né? Ela quer se vingar de qualquer jeito. E quando é com um amante, por exemplo... o meu marido me traiu com um amante. Eu conheço ela. Ela até é uma amiga minha. E aí, eu posso... entrar com um processo pra pedir uma indenização contra ela? Essa é uma pergunta ótima, porque a gente fica com raiva e daí quer punir todos os envolvidos, né? Sim. E a jurisprudência já tem uma resposta para isso. O entendimento é que o amante ou a amante, numa situação dessa, essa pessoa não tá fazendo nada de errado juridicamente. Ela tá dentro da esfera de atuação dela. Então, a esfera de atuação dela é ótima. A relação jurídica ali é entre os cônjuges. Então, um terceiro que entrou ali, ele não tem nada a ver com o assunto. Ela não se comprometeu com seus deveres de fidelidade. Exatamente. O seu dever de fidelidade é o seu e o seu cônjuge. O terceiro não entrou nessa pactuação. Então, tecnicamente, ele estaria desimpedido para atuar. Moralmente falando, não é aceito. Mas viola, digamos assim, um esquema normativo. Tecnicamente, não. E é uma coisa que a gente gosta de falar muito, inclusive em sala de aula, né? Porque uma situação, não é porque a sociedade não gosta de algo, porque condena, condena algo moralmente, que aquilo é juridicamente relevante ou juridicamente punível. Então a gente tem que saber separar as coisas nas caixinhas, né? Tem coisa que moralmente as pessoas não gostam, mas juridicamente não tem o que fazer. É fato da vida, acontece. Gente, mas pensa só na raiva, né? Quando acontece, acho que a pessoa quer culpar Deus do planeta Terra inteiro. Principalmente as pessoas que estão envolvidas ali. Mas então a amante ou o amante sai ileso dessa situação. Pelo menos o pagamento dos danos, sim, né? A menos que o amante seja uma pessoa impertinente. Imagina que aquele amante que não está satisfeito, aí fica perturbando, assedia, né, o cônjuge, chove de mensagem, vai pra rede social, o pessoal tem essa mania, né? Vai pra rede social e acha que pode falar o que quiser a respeito de quem quiser. E esse tipo de conduta pode ser punida, pode ser, enfim, pode sofrer aí, pode gerar um processo, e o amante, nessa circunstância, poderá ser condenado a ter que pagar uma indenização por danos morais. Mas aí também é aquele amante que não se aguenta. Não quer ser amante, né? Que não quer falar pro povo a situação. Ou seja, se houver uma exposição, assim como você tinha falado no Distrito Federal, né? Do amante expor a pessoa... Que o cônjuge expôs. Não, então, mas nesse caso, se o amante expor a esposa ou enfim, quem está sendo traído, gera uma humilhação, aí sim o dano moral. Aí sim dano moral. Daí é bem discutível. É bem discutível, porque é o seguinte... Daí tem potencial, daí existe uma tese. Daí dá pra dizer, mas essa pessoa já se inseriu naquilo, expôs gente, então aí você pode até justificar que a pessoa possa ser eventualmente condenada a pagar dano moral. Gente, é complicado, né? Tem que tomar cuidado. Não, tem que tomar cuidado e, assim, a melhor dica de todos, não faça, né? Ou como eu tô dizendo aqui, né? Consulte sempre seu advogado. Antes de fazer qualquer coisa. Divórcio, pensão, qualquer coisa, consulte seu advogado. Consulte seu advogado. Seu advogado é seu amigo. É sempre uma pessoa outra boa pra contar essas coisas. Outra coisa interessante, já que você falou de traição e tal, esse contexto de traição não necessariamente deve ser usado numa ação de divórcio. Porque o que é preciso para uma ação de divórcio? Não precisa ter culpa. Não precisa justificar. Não precisa. O único motivo jurídico para uma ação de divórcio é não quero estar casado. Aí a pessoa tem aquela lenda, né? Aí eu não vou te dar o divórcio. Aí eu não vou assinar o divórcio. É irrelevante. Para que o divórcio aconteça, e hoje acontece muito rapidamente, basta que um dos cônjuges simplesmente não queira mais estar casado. Não precisa alegar culpa, não precisa ir para processo, encher páginas dizendo sobre traição, sobre mau comportamento. Isso é absolutamente irrelevante para um processo. Se botar no processo, não tô mais afim... Pronto, acabou. Acabou. Ótimo. No passado, isso tinha uma relevância. Tinha uma relevância, inclusive, para pagamento de alimentos. Que a pessoa poderia... não ia receber alimentos caso
tivesse culpa pelo fim do relacionamento. Hoje a gente já não tem essa questão. Então, muitas vezes o cliente ou a cliente chega pra gente e quer contar história, quer que coloque na petição, quer que isso, aqui. A gente fala, ó, seguinte, não vamos encher o juiz com história. Não precisa disso. Assim, ó, o casamento chegou ao fim. Eles não estão mais interessados. Acabou, não tem por que ficar contando história e tal. Porque o juiz também não tá querendo muito saber disso. Sim, quer saber o seguinte, e aí, como é que vai ser? Vão ficar exatamente. juntos, não vão? Isso é relevante. O outro cônjuge, num processo, vai ser citado, né? Ou seja, vão perguntar para ele assim, tem uma ação de divórcio. O que você tem a falar? Se a pessoa falar nada, acabou. Concedeu o divórcio. Né? Não tem justificativa, não tem que ficar demonstrando culpa. O fulano era maravilhoso no início, agora é uma porcaria. Me traiu. Não me traiu. Não dorme comigo. Isso aí é absolutamente irrelevante pro contexto do divórcio. E até mesmo pro contexto dos alimentos. Pessoal, a gente sempre fala, né? Quando o bate-papo é bom, é nós mesmos que estávamos falando no intervalo, que ele passa muito rápido e hoje não foi diferente. A gente tem que fazer uma parte 2 pra gente poder falar mais ainda sobre isso. Verdade, explicar claro. mais sobre o casamento, mais sobre o divórcio, mais sobre pensão, que eu tenho certeza que muitas pessoas ainda têm outras dúvidas. Com certeza. Porque as que estiveram aqui foram muito sanadas pelos senhores. Que ótimo, bom saber disso. Só fazer uma parte 2 e chamar a gente que a gente tá aqui. Eu já te falei, não fala assim que a gente chama mesmo, hein? Vocês já estão super de casa. Já pode chamar que a nossa presença é certa. Exatamente. Quero agradecer muito a presença de vocês hoje, foi excelente. Além de tê-los como colegas de profissão, tenho também como amigos e uma admiração muito grande por cada um. Muito obrigada por ter participado hoje. E a recíproca é verdadeira. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente agradece. Mais uma vez, muito agradável estar por aqui. Ótimo. Tá certo. E boa noite pro pessoal aí. Eu espero que vocês tenham aprendido algumas coisas novas. É sempre bom. Com certeza. E a gente espera que tenha sido muito útil também, né? Para você que deve estar vivendo uma dessas situações aqui, que é algo bastante comum. E mesmo que não esteja vivendo, também pode se preparar, né? Aquele alertazinho, Thiago. Consulte sempre seu advogado. Excelente, pessoal. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora, todos os nossos ouvintes, telespectadores. Como sempre diz o meu amado Thiago, amado e querido amigo Thiago, o bate-papo das 6 é sempre de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.